Bom, estamos aqui de volta com a videoconferência sobre eventos adversos da terapia antirretroviral e agora quem vai ter a palavra é a farmacêutica Silvana Espósito de Lima, do CVS aqui de São Paulo, que terá duas apresentações na sequência, algumas sobre noções, conceitos de farmacovigilância e a segunda sobre o processo de notificação propriamente dito. Silvana? Boa tarde a todos. Sou Silvana, trabalho no Núcleo de Farmacovigilância do CVS, São Paulo. Eu tenho duas apresentações. A primeira eu vou falar um pouquinho do que é a farmacovigilância e eu trouxe alguns dados estatísticos, eu vou falar de conceitos. E a segunda eu vou explicar como é que é feita a notificação, passo a passo, tá? Bom, o primeiro slide aqui que a gente está vendo seria o conceito de farmacovigilância. É a ciência, e a gente fala ciência porque é baseado em pesquisa, né? E as atividades relativas à detenção, avaliação e compreensão dos efeitos adversos relativos aos medicamentos, tá? Outro conceito que a gente dá é reação adversa. O que é uma reação adversa a medicamento? É uma reação nociva, não intencional, tá? Que você tem com uma dose normal de um medicamento, uma dose habitual que é dada à pessoa, no caso, tá? Outro ponto que a gente tem aqui é o que é um evento adverso e o que é uma reação adversa. A reação adversa, ela está sempre relacionada ao medicamento, diretamente ao medicamento. Enquanto o evento adverso, ele pode ter outros fatores envolvidos, como meio ambiente, outros medicamentos, outras patologias e genética também, tá? Quais os objetivos da farmacovigilância, né? O principal deles seria identificar essas reações, né? Que são conhecidas como os RANs, as interações, classificando-os em graves, esperadas e não esperadas, tá? No caso, deixa eu aqui. Sensibilizar principalmente os profissionais de saúde relacionados a essas RANs, tá? Monitorar a cadeia de medicamentos e gerar, no caso, se você tiver um grande número de notificações, sinais de alerta, tá? A classificação dessas RANs, elas são classificadas não graves, tá? Graves, aí eu tenho, quando você tem uma hospitalização, um prolongamento dessa hospitalização, uma incapacidade da rotina do paciente, no caso, e de ele não conseguir fazer as atividades diárias dele, né? Uma anomalia congênita, um evento clínico significativo, ou um risco de vida que leve a ameaça à vida, tá? Bom, classificação, então, já foi falado, né? Vamos lá. Bom, agora, o que é esperado e não em relação a uma reação adversa? O esperado é o que já é conhecido, o que é descrito em bula, o que foi evidenciado na parte dos estudos clínicos, tá? Então, é uma coisa que é conhecida, certo? O inesperado é o que a gente não conhece e, principalmente, ele é visto no pós-registro do medicamento, porque quando você tem a pesquisa clínica, ela é muito limitada, os indivíduos, eles são selecionados com critérios, certo? Então, isso limita um pouco. Por exemplo, idosos idosos e gestantes, eles não são incluídos, nem crianças. Então, quando você abre esse leque da pesquisa clínica, quando registra o medicamento, você abre para todos esses pacientes e aí você tem um maior número de reações que podem ser não conhecidas. Tá? Deixa eu voltar um pouco. Aqui. Tá. Ok. Bom, aqui já foi falado. Okay.
fatores de risco, consequências, tá. Aqui eu fiz um gráfico, eu comparei. Peraí, deixa eu voltar que eu não estou... Aqui, pronto. Eu comparei aqui o que eu tenho de reações adversas relacionadas à antirretroviral no CVS, que é chamado de PERI, o nosso sistema, e comparei depois com o sistema do Reino Unido, tá? Aqui vocês vão perceber que a classe que mais causa efeitos hepáticos e dermatológicos é o atazanavir. Caletra, ele é responsável por várias outras, como cardiovascular, gastrointestinal, muscular e assim por diante. Tá? Aqui a tabela que eu usei, tá? De comparação. E aqui o gráfico que eu fiz comparando um e outro, ok? Aqui o que a gente pode ver nessa tabela é que o número de notificações que a gente tem no CVS é muito pequeno em relação ao Reino Unido. Isso faz a gente perceber que o Reino Unido ele tem uma rotina de notificação muito maior que a nossa. Eles têm isso é incorporado na rotina deles e aqui ainda a gente está começando e tem que incrementar muito isso ainda. Tá? Aí eu procurei na literatura, por exemplo, o que é verídico, por exemplo. Aqui fala-se que o tenofovir, ele causa muito... as reações, assim, eu quis dizer o seguinte, que no tenofovir eu comparei o que a literatura diz se é verdadeiro ou não em relação ao que eu encontrei, tá? Então, tudo que está aqui é referente o que eu achei de verdadeiro nas reações que eu encontrei, tá? Eu falei do efavirenz, eu falei da nevirapina, certo? Aqui vocês podem encontrar que aqui falando da nevirapina, aqui, o caletra, ok? Então, tudo isso comprova que existe uma verdade comprovado cientificamente que aquela reação acontece, tá? Aqui, ó, aqui é um outro site. O que está em vermelho é o que realmente foi encontrado, tá? O que realmente existe. O que está em escuro é desconhecido, tá? Aqui. E aqui é um dado muito estranho, que assim, eu comparei o nosso sistema com o do Reino Unido. Existem muitas discrepâncias, tá? O do Reino Unido, ele coincide mais com a literatura, enquanto o nosso, nem tanto. Porém, no Reino Unido, existem muitas coisas referentes à lamivudina. E a lamivudina, ela é aparentemente uma droga tranquila, mas aqui não condiz com o que a literatura fala, né? Por exemplo, tem 5 ou 6 sistemas órgãos a qual a lamivudina é responsável pelo maior número de reações. Tá? Basicamente, eu acho que era isso que eu queria mostrar. Então, basicamente, assim, pelo número de notificações é que a gente vai conseguir, talvez, atualizar isso e colocar um pouco mais perto da realidade. Ok? Isso. Agora eu vou para a segunda apresentação de como notificar, é o passo a passo. Notificar seria pelo sistema online, seria entrar na página do CVS, que é www.cvs.saude.gov.br. No final da página, existe um campo onde está escrito evento adverso, notifique. Aqui é a página, aqui é o final do campo, lá embaixo, notifique. Ok? Muito bem. Aqui, o primeiro passo seria, notificação espontânea de reação adversa, seria uma notificação espontânea de profissional de saúde, profissional ou hospitalar. Então, seria uma notificação online, seria uma suspeita de
reação adversa ou ambos, seria colocar os dois, no caso, né? Se for uma reação adversa ou se for uma desvio de qualidade também pode ser colocado, ambos. A origem da notificação, no caso seria um hospital, tá? Assim, se a pessoa não tiver cadastro, se a unidade não tiver cadastro, ela tem que fazer um cadastro, né? Tem que fazer esse cadastro pelo login, e para ter um login e senha para poder acessar, ok? Se não tiver esse cadastro, é feito o cadastro colocando os dados da unidade de saúde, ok? O nosso filtro é o CNPJ, então, assim, se a unidade, ela não, por exemplo, Ribeirão Preto, eu vou dar um exemplo bem claro, Ribeirão Preto tem o CNPJ que é comum a todas as unidades, ok? Então, é escolhida uma unidade matriz, no caso, essa unidade faz o cadastro e registra o nome das outras pessoas, das outras unidades que vão fazer essa notificação, no caso. Tá? Aí. Deixa eu voltar. Tá. Aí, o que acontece? A pessoa vai registrando o nome das outras, é como se ela estivesse dando liberdade às outras pessoas para notificar. Vai ser cadastrado o nome das pessoas, para nós vai chegar o nome dessas pessoas, as quais vão ser responsáveis pelas notificações, tá? Vai chegar isso para a gente. Aqui embaixo existe um campo no qual a gente consegue identificar quem notificou, ok? Né, que a pessoa vai preencher com os dados dela, o nome da unidade, o e-mail, enfim, tudo, né? Bom, aqui eu comecei a fazer uma notificação, tá? Eu comecei a fazer uma notificação comum de antirretroviral. Então, coloquei os dados do paciente, idade e a doença principal, no caso HIV, né? Aqui eu comecei a colocar o nome dos medicamentos e fui avançando, ok? Fui avançando. Aqui eu coloco a evolução da doença, no caso, se foi resolvido ou não. Eu coloco toda a parte descritiva de como evoluiu o caso e vou completando os campos. Aqui, no caso, se tem reação a outros medicamentos, doenças concomitantes, outros medicamentos ou coisas assim. Preencho o restante dos campos. Ok? Se causou hospitalização, se prolongou a hospitalização, no caso, né? Se teve risco de morte. Né? Finalizo a notificação colocando os dados de quem notificou, né? E essa é a notificação final já feita e preenchida, e essa é que vai ser encaminhada ao CVS. Isso chega para nós, no CVS. Lá é feito, no caso, uma triagem, tá? É feita uma triagem, existem, no caso, não chega só notificação de medicamentos, chega de produtos para a saúde, chega de cosméticos, isso é encaminhado aos grupos específicos. Quando é desvio de qualidade, a gente encaminha para o grupo de medicamentos. E quando é relativo a medicamentos, é feito, no caso, uma análise, né? Essa análise, ela pode ter, no caso, a gente pode ter dúvidas dela, então a gente pode entrar em contato com o notificador. Então, se necessário, a gente entra em contato com o notificador. A gente inclui no banco de dados, né? E a partir daí a gente emite relatórios. Esses relatórios vão para a Anvisa e a Anvisa encaminha para a Uppsala, no caso. E se for o caso, é feito também são emitidos sinais de alerta referentes ao medicamento, no caso, em questão, tá? Então, assim, o que é importante a gente ter é o seguinte: no caso de vocês, sempre que tiver uma troca de medicamento, é interessante, fundamental notificar, tá?
Notificar e, assim, não é necessário que vocês tenham a certeza que aquele medicamento causou reação. Pode-se suspeitar, suspeitou, notifica, porque essa certeza quem vai ter é nós do CVS que vai, aonde vai ser feita a análise, certo? Não precisa ter a certeza se a reação é conhecida ou não, pode notificar mesmo assim. Se for bobagem, se achar que for bobagem, pode notificar, não tem problema. Após a conclusão dessa notificação, vai ser emitido um número. Esse número seria a identidade da notificação, tá? Seria o NF. Através desse NF é que a gente vai se comunicar o CVS e o notificador. Se CVS tiver dúvida, a gente vai pedir um e-mail, uma complementar e vai colocar esse NF, esse número. Caso vocês tenham, por exemplo, uma complementação dessa notificação já enviada, é interessante que vocês enviem ou uma nova notificação ou então por e-mail, que pode ser feito pelo e-mail farmacovigilância@cvs.saude.sp.gov.br, tá? Mas principalmente o fundamental é colocar esse número de notificação para que a gente possa localizar e reavaliar a análise dessa notificação, tá? Eu acho que é isso, tá? Obrigada. Obrigada, Silvana. Como vocês puderam ver, o processo de notificação, ele não é difícil, né? Ele pode ser feito online. O texto, as questões que são feitas são autoexplicativas, né? Dificilmente se tem uma dúvida no momento em que você precisa preencher, pelo menos não quanto ao conteúdo que aquela pergunta quer que você explique. No entanto, ele é um pouco trabalhoso. Trabalhoso no sentido de que são necessários vários dados, não é, Silvana? Principalmente de medicações concomitantes, data de início de uso dessas medicações, data de término de uso, se for o caso, outros diagnósticos, e tudo isso acaba requerendo uma avaliação de prontuário. É claro que cada unidade deve saber, de acordo com o seu fluxo e a sua rotina de trabalho diária, qual é a melhor maneira de fazer essa notificação, que pode ser, caso você ache viável, que seja feita com o próprio usuário já na sua frente no momento da troca, ou posteriormente com análise de prontuário. E é principalmente para a questão da análise de prontuário que a gente conta tanto com o auxílio dos médicos, porque muitas vezes os dados não estão claros, eles estão implícitos, muitas vezes existe até problema com a própria letra, né? E é necessário o entendimento de todo esse desencadeamento de fatos, data de entrada, de término de medicações, todas as medicações utilizadas pelo paciente, mesmo aquelas que ele utiliza, mesmo sem lembrar que elas são medicações, como, por exemplo, fitoterápicos, que é uma coisa bastante comum na nossa população hoje em dia. A recomendação que a gente deu no nosso grupo de trabalho e que dá aqui para todos aqueles que tenham interesse em começar a fazer a notificação é que cada um desenvolva o seu fluxo de acordo com a sua realidade local e a melhor condição para fazer a notificação. Não dá para uma unidade tentar, muitas vezes, copiar o modelo da outra, porque a sua realidade, o fluxo de pacientes, o tempo de permanência dos profissionais lá pode ser diferente. Agora, enquanto vocês se organizam para fazer as perguntas, e eu espero que venham muitas e muitas e muitas, que podem ser aqui nos polos ou através do e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Nós vamos aguardar 5 minutinhos e depois disso aquela chuva de perguntas, tá bom, gente? Até já.